Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. Intercessor Wellington Lucena, dando uma ajeitada aqui no visual. Meus irmãos, hoje eu vim falar sobre a suficiência de Cristo, né? Cujo título do vídeo é A Suficiência de Cristo traz liberdade e não libertinagem. Porque alguns canais agora vão começar a atacar, né, a suficiência de Cristo, pelo que já deu para entender até pelos títulos aí. Então os canais dos irmãos que pregam os usos e costumes do jugo pesado, já deu para perceber que eles vão começar a fazer alguns vídeos. Só ajeitar o cabelo aqui, gente, eu tenho um pouquinho de falha nesse lado aqui. Eles vão começar a fazer alguns vídeos agora atacando a suficiência de Cristo. É um direito deles, desde que eles apresentem a Bíblia, né? Se eles acham que a suficiência de Cristo é errada, então eles têm que mostrar pela Bíblia. É um direito deles, né? Apesar, né, que quem estuda a Bíblia sabe que eles estão indo contra, mas é um direito deles. Meus irmãos, antes de começar aqui a explanar a palavra e ler, eu só venho dar um aviso aqui. O meu canal, ele é muito atacado por alguns inscritos do jugo pesado, dos usos e costumes do jugo pesado. Agora está começando a ser atacado até por ateus, né? Inscritos ateus. Ateus não, desviados. Lembrando aqui que eu não tenho nada contra a pessoa ser desviada se ela gosta de, né, acompanhar um canal cristão que prega a palavra, não tem nada contra, né? Isso é até bom que às vezes através até da mensagem aqui a palavra entra. Mas meu canal não é direcionado simplesmente porque uma pessoa não gosta, entendeu? Eu tenho os meus inscritos, eu sei aqueles inscritos meus, os que me acompanham desde longa data. Então, a partir do momento que eu começar a perceber que os meus inscritos, os mais fiéis e os que me acompanham de longa data, e eu sei que leem Bíblia, né, até mesmo por essa questão de participar junto comigo nos comentários, de estar debatendo, a partir do momento que eles começarem a se manifestar, a falar assim: irmão Wellington, o senhor está seguindo por uma linha que eu não estou achando conveniente, seu canal não está sendo legal. Claro que tem alguns da sã doutrina que se desligaram do meu canal, por quê? Porque hoje eu não defendo mais essa sã doutrina dos usos e costumes, do jugo pesado. Eu defendo a sã doutrina bíblica baseada na suficiência de Cristo. E esses irmãos dos outros canais aí, que defendem o jugo pesado, eles não acreditam na suficiência de Cristo. Eles acham que isso é pretexto para pecar, né? Mas nós vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Então, meus irmãos, o primeiro aviso que eu deixei é esse, entendeu? Não é por conta que uma pessoa, ainda mais que é desviada, nem sabia que era inscrito no meu canal, veio questionar, veio me dar ordem para eu mudar a temática do meu canal, porque o canal é meu. Quem quiser direcionar os seus canais, cada um que abra o seu. E eu só vou mudar o direcionamento do meu canal a partir daquelas pessoas que me mostrarem na Bíblia, que têm me seguido, né? E se juntar um monte e falar assim: ô irmão Wellington, eu não estou gostando do seu canal, o seu canal pegou, né? É igual eu falei, eu não vou levar em consideração esses que antes eu era da sã doutrina, porque eu até avisei aqui que eu não iria seguir. Seria contraditório se eu tivesse falando que estaria nos usos e costumes, né? Pregando essa questão de experiência, de arrebatamento, porque eu já falei que hoje o meu canal é só Bíblia. Eu não acredito mais em experiência de arrebatamento de céu e inferno. Quando eu comecei meu canal era baseado nisso, mas hoje não. Então, se eu começar a perceber que alguns irmãos que estão acompanhando, que leem a Bíblia, que acreditam na suficiência de Cristo, se eles começarem a manifestar, né, falando que meu canal está estranho, tá alguma coisa assim, aí sim eu vou começar a preocupar e vou analisar o que está ocorrendo e vou fazer a mudança. Entendeu? É igual eu disse, eu não tenho nada contra o caráter de uma pessoa que é desviada, mas espiritualmente falando eu não dou crédito,
porque eu sei pelas escrituras, e eu já me desviei uma vez, que uma pessoa que está numa condição desviada, ela não está em condição de palpitar, principalmente sobre coisas relacionadas à obra de Deus, né? Porque a Bíblia fala como é que é a condição de uma pessoa desviada. E eu não estou falando em tom de arrogância, não estou falando em tom de exaltação, de querer ser melhor que ninguém. Porque eu creio que se meu canal estiver numa direção errada, o primeiro ser, vou falar assim, né, que vai chegar, não vou falar a pessoa porque ele não é, quer dizer, a pessoa da Trindade, mas eu acredito que Deus irá começar a me alertar se o meu canal estiver entrando numa direção que não estiver agradando. O Espírito Santo irá me incomodar. A respeito, né, que essa mesma pessoa que me atacou falando que eu não faço jus ao título do meu canal, que eu devia trazer orações e intercessões. Em primeiro lugar, eu fiz isso no início do meu canal, eu fazia muitas orações aqui, mas Deus me direcionou para trazer ensinamento bíblico, né? Trazer passagens, pregações bíblicas e ensinamentos. Então eu creio que Deus usa naquilo que é mais conveniente para a obra dele. E em segundo lugar, eu sigo aquela passagem que está no Evangelho de Mateus, que quando a pessoa ela ora, ela adentra no quarto dela e em particular ela faz a obra, ela faz uma oração. Então eu não preciso ficar intercedendo por pessoas e gravando aqui, porque Deus já tem me chamado a atenção. Eu faço isso no secreto, né? Eu faço isso no secreto. E se tiver algumas pessoas que têm dúvida se eu faço ou não, eu peço que vocês olhem alguns vídeos antigos meus e vejam como é que a minha fisionomia era mais gorda, como é que eu estava até mais gordo, entendeu? De tanto contra-ataque que eu recebo, né, eu até emagreci. Por quê? Porque a carga pesada, satânica, vem toda para cima de mim. Para vocês verem como é que essa questão da intercessão é algo tão pesado, né? Algo tão pesado que quando a gente está fazendo isso, a carga vem toda em cima do intercessor. Eu já cheguei a orar por mais de 200 pessoas, orar todos os dias, né? E o impacto que vem sobre o quê? Vem sobre minha empresa, sobre as minhas finanças, vem sobre a minha vida. Deus só não permitiu que eu adoecesse, né? Mas afrontas, xingamentos, levantes, até a questão do meu peso, o monte que eu emagreci, agora que eu estou começando a engordar de novo, mas tem pessoas que já até perguntaram, falaram, seu irmão, o senhor tá bem, eu tô te achando tão estranho, o senhor tá magro demais. Mas por quê? Porque a retaliação de Satanás vem toda pra cima de mim. Então se vocês olharem uns vídeos meus de uns 3 ou 4 meses atrás, o meu rosto estava mais gordo. Até meu corpo, eu tava mais cheio, só que eu emagreci demais, porque a retaliação vem toda em cima de mim. Então tem períodos que eu deixo de interceder por uma grande quantidade de pessoas e eu começo a interceder somente por pouquíssimas pessoas. Então eu estou intercedendo no momento por pouquíssimas, porque eu estou no momento que eu estou passando por uma provação, né? Eu estou sendo provado já tem algum tempo. Então nos momentos de provações eu diminuo a minha questão de intercessão, a quantidade de pessoas da intercessão. Mas se vocês olharem meus vídeos antigos, de uns 3 meses para cá, vocês vão perceber a questão da minha fisionomia. Eu estava mais gordo, o rosto mais inchado, por conta dessa retaliação que vem toda em cima de mim. Então, meu corpo sofre muito, eu perco muito peso quando eu recebo esses ataques, essas retaliações de Satanás. Meus irmãos, eu vim esclarecer uma dúvida, porque algumas pessoas igual eu falei que alguns canais agora vão começar a atacar a suficiência de Cristo, né? Principalmente esses canais que propagam os usos e costumes do jugo pesado, eles não creem na suficiência de Cristo, pelo menos já deu para perceber. É um direito deles, né, meus irmãos? Mas o importante desde que eles mostrem na Bíblia, porque somente atacar a suficiência de Cristo não vai dar em nada, simplesmente falar que é contra, mas tudo é provado biblicamente. Tem muitas pessoas que confundem o conceito de suficiência de Cristo com libertinagem. E eu vou mostrar para vocês na palavra que não é libertinagem. A pessoa que crê na suficiência de Cristo acredita que
Somente através de Jesus é que se obtém a salvação. Não é preciso sacrifício de obras, principalmente de jugo pesado, para justificar ou para acreditar nessa questão da salvação. Quando a gente olha no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Evangelho de Mateus, versículo 28, 29 e 30. Nos diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então todas as pessoas que não creem nessa doutrina de usos e costumes e jugo pesado, automaticamente creem em Jesus Cristo, que só através de Jesus se tem a salvação. E um dos grandes sinais da suficiência de Cristo é o quê? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então todas as pessoas que creem, todos os crentes que creem na suficiência de Cristo, eles vivenciam isso aqui, ó. Cristo falando, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha o que Jesus falou, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então esses canais que se dizem da sã doutrina, né, falsamente, que na verdade são os canais dos usos e costumes de jugo pesado, o nome já diz. Eles acreditam sobre o jugo pesado, né, de que a pessoa tem que trazer muitas coisas lá do Egito, as bagagens do Egito e tal, trazer aquelas ordenanças da lei para alcançar a salvação. Quem acredita na suficiência de Cristo, o fardo de Jesus, que é leve e suave, o alcança. Então, a pessoa se sente mais livre. Se sente mais livre porque ela crê que Jesus já nos resgatou de todo o pecado, de todo o embaraço que havia em nossas vidas, de toda a condenação. O que nós temos que fazer é nos santificar e nos mantermos na presença de Deus a cada dia, buscando oração, jejum, santificação. Só que tem muitos crentes, eu não vou ser hipócrita de falar que existe isso, porque existe sim. Tem muitos crentes que aproveitam essa questão da suficiência de Cristo e eles confundem a liberdade com libertinagem. Então, eles excedem o conceito de liberdade cristã e começam a fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vamos ler aqui o Evangelho. Evangelho não. Vamos ler aqui a primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Vou mostrar para vocês. Nos diz assim, irmãos: Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencidos, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu vou ler agora, eu li a epístola de João, né? Agora eu vou ler o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 14, 15, 16 e 17. Aqui, ó. Nos diz assim, meus irmãos: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Isso é Jesus falando, viu? Vou retornar a repetir para vocês entenderem o contexto. Jesus disse: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livreis do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Meus irmãos,
A Bíblia fala que nós temos que nos santificar no espírito, alma e corpo. Então, seria muita hipocrisia e muita falsidade eu falar que a Bíblia não pede a santificação do corpo, porque pede, né? É igual eu tenho falado, eu nunca preguei a favor do mundanismo no meu canal. Só que eu acredito que a mudança interior ela é muito mais difícil, muito mais complexa e desafiadora do que a mudança exterior. Então a mudança exterior é necessária. Então eu acredito que liberar perdão, pedir perdão, tirar mágoa, tirar a arrogância, o orgulho, essas coisas de dentro de nós é muito mais difícil do que mudar as vestes, né? Por isso que a gente tem que entender essa questão do Evangelho, entender a plenitude do Evangelho. Então a Bíblia ela fala que nós temos que abandonar aquelas coisas relacionadas ao mundo, as práticas do mundo. Porque a própria Bíblia fala que quando Jesus se encontrou com Satanás no deserto, Satanás ofereceu as coisas do mundo a Jesus, os reinos do mundo. Então um cristão, meus amados, ele não pode confundir, principalmente os que creem na suficiência de Cristo, ele não pode confundir o conceito de liberdade com libertinagem. Então nós temos a liberdade de não estarmos no jugo pesado, sabendo que Jesus já nos resgatou e se fez maldição em nosso lugar. Então através de Cristo nós temos já o perdão de Deus. Nós só temos que andar numa vida santa, buscar uma vida de santificação através da oração, leitura da palavra e basearmos somente na leitura da Bíblia, para que possamos cada vez mais ser santificados, porque é o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Então, a libertinagem, como se exemplificaria a libertinagem? A libertinagem é quando um homem ou a mulher extrapola a sua liberdade que ele tem em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que tenha um homem que ele é crente, ele é evangélico, aí, né, ele gosta de fazer academia, e a academia mesmo, gente, eu vou ser sincero, na minha concepção, eu acho que a academia por uma questão de saúde é uma coisa, agora por questão de estética e vaidade é outra, porque no passado eu já fiz academia, eu era piolho de academia, já gostei muito, e isso impactou muito minha vida espiritual. Impactou por quê? Porque cresceu em mim a vaidade e despertamento até de luxúria. Então a carne ela ficava mais acessível, vamos dizer assim. A carne ficava. Porque na academia, querendo ou não, o homem vai se deparar com mulheres seminuas na questão da vestimenta. Mulheres vão encontrar na academia homens seminus, porque a academia, querendo ou não, é um lugar que acontece muitas paqueras. Acontece muito esses encontros. Então, dependendo da forma como a pessoa vai, ali pode acontecer flertes, pode acontecer encontros, Satanás vai trabalhar. A música que toca na academia, ela é uma música mais mundana, é uma música eletrônica. Então, dependendo sim de como o crente faz, ele vai para a academia e com quem ele vai se relacionar lá, a carne dele pode ser impulsionada. Pode ser impulsionada sim a entrar nessa armadilha. E o diabo, meus irmãos, o diabo ele é muito inteligente, então para ele jogar uma pessoa que abusa da liberdade e começa a entrar na libertinagem, ele para dar uma rasteira num crente nessa condição é muito fácil. Então a gente tem que tomar cuidado sim. Mulher que veste roupa muito colada, tem mulher que veste roupa, assim como homens que marcam todo o corpo, né? Principalmente pessoas que têm a silhueta do corpo toda desenhada, a mulher que tem, né, o bumbum grande, seios que marcam o corpo, ou então o homem também que às vezes usa um corpo musculoso, um corpo, né, dependendo até mesmo por conta de uma academia. Então tudo que você faz que vai escandalizar, que vai gerar em outra pessoa uma questão de lascívia, luxúria, você está sim participando nessa questão do pecado. Outra coisa também, os crentes como eu já fui um crente dos usos e costumes do jugo pesado, então eu vivia antigamente muito numa bolha,
Né, por essa questão de santificação, eu deixei de me socializar com muitas pessoas. Então eu passava longe de lugares que tinham um certo movimento de pessoas, ainda mais se eles estivessem se confraternizando após a saída de um serviço. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vou nesses lugares dependendo se eu quero consumir. Vamos supor, eu quero comprar um salgado, um lanche. Às vezes eu vou em um estabelecimento, eu quero só comprar aquilo ali e cair fora. Mas o crente que tem uma libertinagem, o que ele vai fazer? Ele vai naquele local, até por questão de socialização, algumas pessoas o chamam, como já aconteceu comigo, essas pessoas estão bebendo na mesa. Aí a pessoa fala assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar com a gente. Aí, querendo ou não, dependendo do contexto, não é nem bom você fazer isso, né? Porque ali você senta, você toma um refrigerante, dependendo. Aí o diabo começa a usar as pessoas e fala, toma uma cervejinha, toma um vinhozinho, toma um pouquinho de... Até já ofereceram para mim licor, gente. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Não que eu estou falando que eu tenho esse hábito de sentar no meio, né, de pessoas quando elas estão confraternizando em bares e tal. Mas o diabo ele usa muito de uma sutileza para pegar o cristão, que é o seguinte. Uma certa vez, eu estava num local, né, que tinha algumas pessoas, isso tem pouco tempo. Aí chegou e tal, uma pessoa estava com 1 litro de licor. Aí ofereceu para todo mundo, aí me ofereceu. Eu falei, não, eu não bebo não, que eu sou evangélico. Não, mas isso aqui não tem álcool não. Mas eu falei, não, mas eu não quero, porque geralmente, eu falei com a pessoa, geralmente o licor que eu conheço, lá na minha terra principalmente, o licor tem essa questão de ter álcool no meio, então eu prefiro nem provar. Falei com esse homem, né? Então, meus irmãos, nós que somos cristãos, a gente tem que tomar cuidado sim com essa libertinagem, porque a gente não pode aceitar tudo. Então, a suficiência de Cristo, ela dá uma liberdade, mas não é a liberdade para pecar, é uma liberdade para você saber que não precisa de obras para você ser salvo, você não precisa ser aprisionado numa bolha. Você tem que viver uma vida equilibrada. Mas a partir do momento que você começa a dar lugar para a libertinagem, a dar lugar para as coisas do mundo, aí sim a sua fé, ela corre um risco de ser contaminada e Satanás dá uma rasteira em você e trazer novamente para o mundo, né? Então, irmãos, fiquem bastante preocupados. Quando vocês verem essa questão de uma santificação muito extrema ou de uma libertinagem, né? Que às vezes a pessoa fala, isso não tem nada a ver, pode saber que o capeta está no meio. Então, Satanás, ele cega tanto aquele crente que segue para uma linha de santidade extrema, que a pessoa vira fanática, ali tem o trabalhar de Satanás, e Satanás também, ele vai cegar e dar uma rasteira naquele crente que acredita que, né, que tudo pode. Que assim como eu disse, porque ele confunde esse conceito de liberdade com libertinagem. Então, jogar um futebolzinho pode, todo dia tá assistindo o jogo pode. Porque eu vou dar um exemplo aqui. O crente que ele começa a assistir, vamos supor, ele tem a pay-per-view em casa. Aí começa todo dia a assistir futebol, todo dia começa a assistir futebol, né, na televisão. E eu conheço crentes assim, viu, gente? Eu conheço crentes que o Instagram, o Instagram não, que eu não tenho Instagram não, o status do WhatsApp da pessoa, de uma pessoa que é crente, ele só posta time, só posta do time dele e tal, mas nunca posta uma palavra cristã, não posta nada a ver com um versículo para evangelização, a pessoa só posta coisas a ver com time. Você olha, você pensa que a pessoa nem crente é. Porque nós que somos crentes, o que acontece? Nós temos que chegar num lugar e as pessoas têm que reconhecer em nós o brilho de Jesus. Uma pessoa diferenciada, uma pessoa, né? O cristão, ele tem essa característica. Às vezes você vai num lugar, vou dar um exemplo, você vai num banco, num lugar que tem muito tumulto, a pessoa que ela serve a Deus, o cristão genuíno, quando ele chega num banco, num lugar de muito tumulto, o lugar pode estar um turbilhão, mas aquela pessoa ela permanece calma, ela permanece serena, né? Ela tem os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito a favor dela. Então, isso aí ajuda bastante, ajuda muito o crente que ele está
ele tem essa questão até do domínio próprio, quando ele vive verdadeiramente em Cristo. Então, todo crente verdadeiro, ele vai ser reconhecido em algum lugar. As pessoas irão ver e vai falar assim, você tem uma coisa diferente, você tem um brilho diferente, né? O crente, quando ele é muito radical, quando ele parte para essa questão do fanatismo, as pessoas o vão reconhecer que ele é crente pela questão das vestes, né? Porque são crentes que preocupam muito com a aparência exterior. Mas mesmo assim as pessoas não verão nele o brilho do Espírito Santo, porque essas pessoas são taxadas como sepulcro caiado. E a pessoa que é crente, que ela pega um grau de libertinagem muito grande, as pessoas também não vão conseguir identificar nela uma característica cristã. Então o crente ele tem que ser temperado. Ele tem que chegar no local, né? Ele tem que ser destacado pelas vestes, assim que a pessoa vai olhar, e a pessoa e os de fora tem que ver nele o quê? Nossa, você é crente, você é evangélico, porque você transmite uma paz. Você é uma pessoa que a gente dá para ver uma calma em você, você transmite uma doçura. Então o crente verdadeiro, ele transmite isso, né? Ele transmite essa doçura. E o perigo da libertinagem é essa, que a pessoa, ela crê, né, que eu tenho liberdade em Jesus, eu posso fazer... Ela entende o conceito da suficiência de Cristo, ela entende liberdade como libertinagem. Aí começa a crente ficar jogando baralho, crente fica andando sem roupa na rua, porque tem crente que anda, gente. Pra mim, eu não faria isso. Por quê? Porque você não dá testemunho. Então o cristão, ele tem que aprender a dar testemunho. Imagina, vou dar um exemplo aqui, eu moro numa cidade com menos de 20 mil habitantes. As pessoas sabem que eu sou crente, elas conhecem até meu testemunho, sabia como era eu no passado e tal. Tinha cabelo grande e como eu andava, até com questão, né, de roupa e tal. Então imagina se eu começasse a andar sem camisa aí, né, na rua, por uma cidade pequena, será que eu teria algum testemunho cristão? Como é que seria? As pessoas começariam a apontar, né? Assim como eu conheço alguns pastores que andam com umas bermudas curtas, para mim, não pega bem, né? Eu conheço pastores de igreja muito liberal que andam com as bermudas que parece que vai jogar futebol. Eu não acho certo um ministro de Deus andar com vestimenta dessa forma. Eu acho que tudo tem que ser com ordem, decência e moderação, principalmente as vestes, né? Não estou dizendo aqui que eu estou pregando o jugo pesado. Eu estou pregando aqui tudo com moderação. A Bíblia compara o crente como o sal da terra e a luz do mundo. Se você jogar muito sal na comida, você não consegue comer. E se você jogar pouco sal, a comida fica sem sabor. Você tem que jogar o sal na quantidade certa. É igual a luz. A luz, para chegar no ambiente, se você trazer muito foco de luz, ela cega a pessoa. Se você trouxer pouco foco de luz, não vai clarear. Então a luz tem que estar na medida correta. Assim também é o cristão. Então, meus irmãos, o que eu estou falando aqui é que a suficiência de Cristo, ela traz liberdade, mas ela não traz libertinagem. Libertinagem é quando o crente ele procura ocasião para trazer o erro, para pecar, né? Pecar intencionalmente, para fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e que o Espírito Santo possa abrir e convencer na vida de cada um. Amém?